Olá, Hunter Sanguinário, sejam todos bem-vindos ao meu canal Kirakman. E, manos, no vídeo de hoje, né, duas coisinhas aí que eu quero falar de extrema importância com vocês. E uma terceirazinha, mano, é um detalhezinho aí que eu quero comentar, tá, no meio do vídeo aí, tá, manos? Primeiro, a gente vai falar sobre a lista revelada oficial aí dos troféus, né, principalmente para os manos platineiros de Monster Hunter, tá? Então nós já temos a lista dos troféus ali divulgada oficialmente, tá? E a gente vai dar uma destrinchada nela juntos aqui, tá? Segundo, nós vamos falar, né, aí sobre um assunto meio polêmico aí sobre as reviews de Monster Hunter pelo Brasil, né? E terceiro, nós vamos falar também sobre as notas, né, galera, aí do Metacritic, a nota que a galera realmente está dando pro jogo. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa um like, se não é inscrito no canal, não deixem de se inscrever, porque nem só de caça vive o Hunter. Então, bora lá pro vídeo, manos. Hunters, então vamos lá, né? Aqui eu tô usando o PowerFix, né? Que é geralmente um site aí que divulga várias coisas aí de troféus para quem é platineiro. Quem é platineiro já conhece esse site. Monster Hunter Wilds tem um total de 50 troféus, uma platina, 2 ouros, 11 pratas e 36 bronzes, que é uma quantidade aí para vários outros jogos, essa quantidade de 50 troféus, que eu considero relativamente ok. Tá? Tem, claro, jogos que tem uma platina muito mais complicada, muito mais extensa, né? Então, abaixo você pode listar as listas completas dos troféus conquistados em Monster Hunter Wilds. Beleza, então vamos lá, manos. Troféus em Monster Hunter Wilds. Esse World Rings é a platina, né? Obteve todos os troféus. Temos aqui Windward Lands, né? Então, provavelmente teremos ali, ó, missão concluída, The Desert Truthers. Eu acho que deve ser uma missão de história, né, em que a gente vai atuar. Sombra na chuva torrencial, né, a missão concluída além do dilúvio. Provavelmente sejam essas missões, galera, eu acho que são missões dos Apex, né, de Desert Truthers, o Apex do Raidal. Aqui, por exemplo, missão concluída além do dilúvio, ali o Tiduna. Chama a muito esquecida, né? Guardiões da Forja. Então ali a gente tem o Nuudra, né? Portador da Harmonia, missão concluída Monster Hunter, né? Pra quem não sabe, a missão Monster Hunter é uma missão clássica que já vem já de outros Monster Hunters, que geralmente são missões bem difíceis, tá? Eram missões geralmente de vila, só que a dificuldade era uma dificuldade de rank já, né? Então a gente fazia no modo solo uma missão bem extensa com vários monstros bem difíceis ali, né? É uma missão geralmente clássica, né, da franquia. E parece que nós teremos ela aqui de novo. Missão concluída Monster Hunter. Tanto é que é um troféu de prata. Novos ecossistemas. Missão concluída, novos ecossistemas. Ainda não sei o que significa esses novos ecossistemas. Um ambiente amargo. Missão concluída, Wyvern Spark e Rose Thorns. Eu não sei o que esse Wyvern Sparks e esse Rose Thorns, eu acho que deve ser algo relacionado a Lalabarina, sei lá. Lalabarina é algum outro monstro. Então, vamos ver, né? Além das asas negras, missão concluída, um mundo virado de cabeça para baixo. Também não sei o que deve ser. Um canto do mundo, missão concluída, o que está por vir. Cara, eu acho que isso deve ser relacionado ao Final Boss, né? Ao endgame verdadeiro de Monster Hunter Wilds. O verdadeiro caçador nunca está satisfeito, completar 50 missões, então, querendo ou não, uma hora você vai pegar esse troféu bem tranquilo também, tá? Concluiu sua primeira investigação bem tranquila também, troféu de ouro. A caçada começou sua primeira pesquisa de campo, legal também, mole. Um passo em direção ao entendimento mútuo, completou a primeira missão secundária, legal, né? Eu fiquei sabendo que tem várias missõezinhas secundárias ali dentro das missões principais, então parece que vai ser algo bem natural de se fazer. Completar 30 missões secundárias também, parece ser algo bem tranquilo. De leste a oeste, um caçador nunca descansa. Pescando para pegar uma fisgada. Pesque pela primeira vez, né? Legal, tranquilo demais. Tem saboroso, cozinhar com sucesso. O Eldon Steak. Então a gente vai ter aí um clássico, né? Assar um Eldon Steak pela primeira vez. É bem tranquilo de fazer também. Foi uma refeição para lembrar, cozinhando na churrasqueira, a Barbecue Split, né? Que é aquela churrasqueirazinha que o Hunter carrega. Bem tranquila também. Montou com sucesso o monstro pela primeira vez, bem tranquilo. E esse daqui é aquele que eu tinha falado no vídeo anterior, galera. The Bigger They Are.
né? Então realmente vai ser montar um monstro com sucesso pela primeira vez. Bem tranquila também, parece ser de bronze, né? A Caçador Assassino também tinha falado desse troféu que estourou lá na live do Jono. Realizou seu primeiro ataque furtivo bem sucedido. Legal também, easy. Acerte onde dói. Acertou 50 ataques bem sucedido pelos fracos ou ferimentos. Então beleza, 50 ataques no modo foco. Bem tranquilo de pegar isso aqui, no early game mesmo já vai dar pra pegar isso aqui, que a gente vai usar bastante o modo foco. Um prêmio mantido em alta conta, pegou uma criatura que carrega uma antiga moeda do dragão. Aí chega, eu acho, uns troféus um pouquinho mais complicados que depende mais da RNG do jogo, né, galera? Então parece que vamos ter criaturas raras também, como no Monster Hunter World, o Iceborne, né, como no Monster Hunter Rise Sunbreak, a gente tinha que fotografar algumas criaturas raras, mas nada pra esquentar a cabeça demais. Então isso aqui com certeza, um troféu de prata, né, com certeza vai ser um pouquinho mais complicado do que os outros acima, mas vai ser tranquilo também. Eu peguei uma estrela cadente, peguei uma criatura do deserto que brilha como uma estrela cadente, também uma vida nativa rara, tá? Galera, no Monster Hunter World a gente tinha uma comida que aumentava a probabilidade de aparecer vidas nativas raras, né? Então vamos ver se agora vai ter também, vai continuar. Eu acredito que sim, eu acredito que vai ter uma colherzinha de chá aí da capa pra gente poder achar essas vidas nativas raras, né? Que geralmente dependem de RNG, dependem do tempo também, né? E aumenta bastante a probabilidade de essa comida. Caçador de monstros Lulas, pegou uma lula gigante enquanto pescava, parece ser também um mais raro de RNG. Pegou 30 Whoppers enquanto pescavas. Não sei, galera, o que é esse Whoppers? Talvez seja uma espécie de peixe, não sei o que são esses Whoppers. O mestre de acampamento estabeleceu um acampamento pop-up, né, em 10 lugares, são aqueles acampamentos rápidos, né, bem tranquilo também. A Glumper personalizou um acampamento. Legal, dá pra gente personalizar agora por fora, né, galera? Também bem tranquilo. Uma observação atenta, usou o binóculo para localizar um grande monstro com a coroa dourada. Então aqui, galera, a gente tem um troféu por usar a nova feature do binóculo, né? Que foi aí sobre aquele vídeo que eu conversei com vocês anteriormente, né? Agora, o nosso binóculo não vai servir, mas antigamente não servia pra nada, praticamente. Agora, se realmente a gente tá numa quest, vê um bichinho que é ou muito pequeno ou muito grande, se a gente apontar o binóculo para ele, a gente vai ver se é coroa pequena ou coroa grande de ouro. Então, isso é bem legal e realmente tem uma opção aqui pra... desculpa. Pra gente ganhar, né, um troféu só por fazer isso, né? Então, o jogo quer mesmo que a gente utilize isso. Personalizar seu Secret ou mudar suas decorações pela primeira vez, legal, tranquila também. Alcançar nível 100 do caçador, bem tranquilo também. Defesa inexpugnável. Forjou 5 peças diferentes de armadura, raridade 7 superior, bem tranquilo também. Poder é tudo, forjou 5 armas diferentes, bem tranquilo também. Armas, a gente querendo ou não vai ter que farmar várias armas. Completar 100 missões com seu pálico implantado, legal. Acho que esse pálico implantado é só realmente 100 missões com pálico, né? Um legado restaurado obteve uma arma Artian de raridade 8. Legal, isso aqui pode ser um pouquinho complicado. Não sei como é que vai ser o rolê do drop desses fragmentos de armas Artians, né? Mas me parece que não vai ser algo, ai meu Deus, absurdo não, tá? 1 milhão de zenes, isso... essa de zenes aí a gente determina um pouco mais de gameplay, né? A gente vai gastando recursos, né? Dinheiro ao decorrer da jornada, mas esse de 1 milhão aí é algo que vai vir naturalmente, então não tô nem preocupado com isso. Obteve 10 itens especiais diferentes, raridade 6, 10 itens especiais. Talvez seja um pouco chato por RNG, não sei o que são esses itens especiais. Talvez sejam aquelas recompensas igual a gente teve no Sunbreak, que a gente conversava ali com o carinha do barco e ele dava umas coisas diferentes pra gente, umas decorações pro quarto e tudo mais. Talvez seja. Monster PhD. Hunter muitos monstros, caçar muitos monstros grandes e diferentes. Não sei a quantidade de monstros, não sei se são 100, 500 ou 1000, né? No Sunbreak, por exemplo, a gente teve uma award de matar 1000 monstros do Rank Master, né? Então, eu não sei qual é a quantidade de monstros grandes. Caçador experiente, caçou 50 monstros temperados, legal. Isso é um desafiozinho legal, mas pra galera nova, né? Pra galera veterana, vai ter que farmar de qualquer jeito, então tá tranquilo. Obteve sua primeira coroa em miniatura registro da caça, legal. Obteve uma coroa em miniatura para 10 ou mais monstros, né, no registro da caça, legal, coroa também, né, que é a mais chatinha. Obteve uma coroa em miniatura para muitos monstros, né, no registro de caça, então são 3
troféus relacionados à coroa pequena, galera. Então aqui mostra a importância de realmente ir atrás, né, e usar esse recurso do binóculo aí em Monster Hunter Wilds. Temos 3 troféus só em relação a coroas pequenas. Coroa gigante também, uma coroa gigante, sua primeira, 10 ou mais monstros também, tranquilo demais. E para muitos monstros no registro de caça, eu acho que isso são para todos os monstros, né? Só não aqueles monstros de evento que a gente geralmente não entra no jogo base, né? Para platina. Capturar 50 monstros bem tranquilo, 100 monstros grandes tranquilo. Caçador 50 predadores de topo. Isso aqui é interessante. O que são caçadores? O que são predadores de topo? Será que são os monstros veteranos? Talvez sejam, hein, mano? Isso aqui pode ser um pouquinho mais desafiador pra galera nova, tá? Hunters United completou uma missão via multijogador, bem tranquilo também. Hunters United Forever, legal. 100 missões modo multijogador, bem tranquilo também. Gosp Hunter, né? Então aqui visualizar 30 perfis diferentes de Hunter. Acredito que tem algo a ver de build card, né? Você entregar e receber build cards. No Monster Hunter World, se eu não me engano, a gente tinha essa paradinha também, esse troféu também. E novos laços forjados, seguir alguém pela primeira vez, né? Então talvez seja você realmente seguir alguém lá dentro, ou um NPC lá dentro da história, né? Ou você seguir um player, né? Ali através dos status dele, né, mano? Então, tá falando aqui que são algo bem semelhantes, são troféus bem semelhantes aos outros Monster Hunter, né, galera? Então, nenhum troféu absurdo, ai meu Deus, aquelas bonequinhas do Satanás do Monster Hunter Rise Sunbreak, né? Então, eu tô bem tranquilo com essa platina, acho que vai ser uma platina realmente, ouso dizer que bem fácil em comparação aos outros Monster Hunters, e estou bem tranquilo. Então, galera, dito isso, vamos agora para o segundo tema, né, galera, desse vídeo. Vai ser um vídeo mais extenso, mas vai ser um vídeo que eu vou falar sobre várias coisas, né? Vamos, antes de falar das notas do Metacritic, né, junto com isso, falar também sobre algumas reviews, né, galera, que eu vi. Hoje eu vi muita review legal de vários criadores de conteúdo, de outros jogos e até mesmo de Monster Hunter aqui do Brasil e tudo mais. Mas também vi muita review paia, galera. Eu vi muita review ruim, muita review que, infelizmente, pessoas que não fazem parte desse mundo de Monster Hunter acabaram fazendo porque ganharam o jogo, por ser um canal muito hypado, por ser um canal grande e tudo mais. Mas eu acredito que essa galera que vive disso no YouTube, né, essa galera, ela tem a responsabilidade de passar realmente uma opinião sincera e uma opinião que tenha realmente um embasamento, saca? Naquilo que ele teve a experiência, que no caso é o Monster Hunter Wilds. Só que eu vejo que tem muita gente que levou Monster Hunter Wilds mesmo que levianamente, né? A galera quis fazer mesmo a review por se sentir na obrigação e por fazer parte do trabalho deles, né? Mas não foram reviews muito boas, né? Vi reviews aí falando que temos armas novas em Monster Hunter Wilds, né? Tipo, eu fiz um vídeo sobre não termos armas novas na franquia aí esses dias aí, acho que foi semana passada, né? Então, assim, acredito que é muito legal, né? O trabalho que a Capcom tá fazendo de entregar chaves para canais que não são Hunters, né? Canais grandes que têm um poder de comunicação muito grande, com muitos inscritos, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, porque tem muita gente falando o que não deve, tem muita gente falando de forma errada, tem muita gente passando essa experiência Hunter que não... A gente que curte o jogo, a gente sabe que Monster Hunter não é um jogo besta, não é um jogo leviano, não é um jogo em que a gente faz ali a campanha e dropa o jogo. A gente sabe que tem toda uma lore por trás de como a gente conhece a franquia, amizades que a gente constrói no decorrer do tempo, a questão da cooperatividade, sabe? Todas as nuances e as diferenças que tivemos desde o primeiro Monster Hunter de PlayStation 2004 até o Monster Hunter Wilds, que é a febre do momento. Então, assim, eu acredito que é muito legal, realmente, esses canais grandes que nunca tiveram a experiência de jogar Monster Hunter e tiveram a oportunidade de jogar Monster Hunter, né? Ganharem, né, as keys em antecipado para poder fazer um review e tudo mais, mas eu acredito que também, galera, essas pessoas que têm canais focados em Monster Hunter, como o meu, né? A gente pode ver aí, meu canal é um canal muito pequeno comparado a esses canais grandes, mas é um canal 100% focado em Monster Hunter, tem quase 900 vídeos de Monster Hunter, galera. Eu jogo a franquia há 16 anos, sabe? Então eu acho que é importante estourar a bolha,
é importante oferecer esse produto, né, Monster Hunter Wilds, para esses criadores de conteúdo grande, para estourar a bolha de Monster Hunter no Brasil, que é extremamente importante, mas acredito que é muito importante também passar conteúdo de qualidade e conteúdo, quem sabe, quem conhece a franquia, quem já jogou a franquia no decorrer da vida, sabe? Então, assim, eu acho importante também reconhecer e dar essa oportunidade para canais pequenos, que tem muito criador de conteúdo massa por aí, que eu tô conhecendo agora, cara, na internet e no YouTube. E são caras que manjam muito, já jogaram vários outros títulos de Monster Hunter, e infelizmente não tem essa oportunidade de crescimento por causa dessa falta de apoio, né? Essa falta de atenção com canais pequenos. A vida não é só sobre números, né? Na grande maioria das vezes, é mais sobre qualidade do que quantidade. Então, eu acredito dessa forma. Então, vamos lá, galera. Vamos ver agora PlayStation 5 Critic Reviews, né, mano? Monster Hunter Wilds, nós temos muitas notas altas, galera. Meu Deus do céu, cara. 97%, né, da galera dos 72 reviews, né, foram positivas. E a gente tem notas, assim, que, cara, estourando 100, né, ali, 100%, né, galera? Temos alguns 80 alguma coisa, mas é mais raro de achar, ó. 95... no RPG, cara, então tem muita realmente PlayStation Universe. Nós temos muitas reviews aqui, né, mano? Muitas notas boas aqui de Monster Hunter Wilds, né, galera? E eu acho que isso justifica realmente todo o esforço, né, galera? Que a Capcom vem colocando em Monster Hunter Wilds, que vem colocando, né, na franquia Monster Hunter. A gente sabe que esse Monster Hunter, ele é um pouquinho mais fora da curva, né? É um Monster Hunter bem mais acessível em questão de dificuldade. Isso foi uma parada que me deixou muito pá das ideias hoje, né? De várias reviews, eu vi muitos Hunters veteranos falando, cara, é um Monster Hunter que você não vai passar perrengue, né? Então, assim, vai ser bem diferente a gente jogar esse Monster Hunter e ver como é jogar um Monster Hunter sem perrengue, né? Vai ser um Monster Hunter mais acessível, então eu quero ver se realmente vai ser algo que vai instigar a gente que é veterano a tá grindando, a gente tá jogando, a gente tá naquele vício. Geralmente minhas gameplays demoram mais, porque eu sempre foco no endgame, eu sempre foco em completar todas as missões do jogo, todas as missões do evento, fazer as melhores builds que eu consigo fazer, platinar o Guild Card. Eu sei que tem muita gente que, Deus me livre, platinar Monster Hunter é coisa de outro mundo. Não é. Vocês vão ver através de Monster Hunter Wilds que vai ficar cada vez mais fácil, né? Platinar Monster Hunter, né? Então, assim, acredito que seja uma boa porta de entrada para muita gente nova também, tá? E vai ser muito divertido para a galera das antigas, né, galera? Então, nós temos as exceções aqui de uns 70s e tudo mais. Então, galera, tô muito animado. Infelizmente, não foi dessa vez que eu recebi Monster Hunter antecipado, né, pela Capcom Brasil. A galera que me segue aí sabe que eu recebi o Monster Hunter Rise, o Monster Hunter Rise Sunbreak antecipado, o Monster Hunter Stories 2, quais outros jogos? Já recebi também Exoprimal. Então, infelizmente, não foi dessa vez que eu recebi. A fanbase de Monster Hunter cresceu muito. Tem muitos criadores de conteúdo mais famosos, né, que acabaram recebendo chaves. Eu fiquei sabendo que teve criador de conteúdo que recebeu 2 chaves, então, ou mais, sabe? Então, achei meio tipo, poxa, saca? Tipo, uma já é suficiente, sabe? Por que não dar essas chaves para outros canais que estão em crescimento, né? Então, mas eu não sei como é que funciona a imprensa, não sei como é que funciona esse mundo dos games por aí. Acredito que a quantidade de inscritos conta muito mais do que a quantidade de realmente de conteúdo embasando naquilo. Mas, infelizmente, não foi dessa vez. Vejo vocês dia 28 Monster Hunter Wilds, galera. Tô muito animado pra jogar esse título, tá? E é nóis, galera. Se você gosta desse tipo de vídeo, foi um vídeo mais desabafando mesmo, mais falando a minha experiência depois de ter visto todas essas reviews. E também falando ali da lista dos troféus pros manos platineiros. Se inscreve no canal, compartilha, galera. O canal tá voltando a crescer, isso é muito bom. Se puderem comentar aqui embaixo para poder engajar, eu vou ficar muito feliz. É nóis, valeu, falou, Hunter Sanguinários.